Bom dia ainda a todos. Obrigado, Alexandrino, pela apresentação. Queria primeiro, na verdade, parabenizar a UBQ, ao grupo de trabalho de segurança operacional aqui da UBQ. Esse é um tema, né, segurança operacional, que ele no Brasil ele é importantíssimo, que a gente para promover uma cultura que vá muito além das empresas, né, que a gente discuta isso em vários ambientes. Então, parabéns e obrigado pela oportunidade que dá para a ANP aqui de explicar como aborda a questão na área de petróleo e gás. E obrigado por nos aproximar, né, diferentes indústrias. Eu acho que isso é legal, né? Estava falando com o João ali. O João está em Brasília agora, mas a prédio da ANAC no Rio é 200 metros do prédio da ANP. Estou conhecendo o João hoje. Então, assim, ele trabalha bastante com um tema similar que eu trabalho na ANP. Então, assim, obrigado por essa oportunidade também. Ali eu olho para lá, né? Bom, vocês estão vendo aí que a minha função atual é como coordenador geral de segurança operacional EIP, nessa área de exploração e produção, né, de petróleo. Embora exista uma superintendência dedicada ao tema na ANP, a Superintendência de Segurança Operacional e Meio Ambiente, essa superintendência tem a incumbência de regular a parte de segurança só para a exploração e produção. A área de refino e até o downstream, as próprias áreas específicas que regulam a autorização das atividades de negócio são responsáveis também pela elaboração de regulamentos no que tange segurança operacional. O que na verdade ocorre dentro da ANP é que a Superintendência de Segurança Operacional e Meio Ambiente ela atua de forma, vamos dizer assim, consultiva, né? Eles consultam, quando elaboram um novo regulamento, a opinião da SSM a respeito daquele regulamento. Então, a agenda que eu preparei para o dia de hoje foi dar como somos vários atores diferentes aqui, dar uma explanação sobre a evolução da segurança operacional dentro da ANP, né? Quais são esses regulamentos, como que eles estão estruturados e uma comparação entre eles. Vai ficar mais claro por que fazer uma comparação entre eles. Estou falando de regulamentos só dentro da ANP. As formas como a gente aborda o tema de segurança operacional e tendências. Bom, começando então pela evolução, desde a criação da ANP, a ANP foi criada, né, na década de 90, não existia então uma regulação de segurança operacional para a indústria de óleo e gás. Já em 2001, muito perto da criação da ANP, houve um grande acidente no Brasil, na área offshore, né? Então, o afundamento de uma plataforma, a P36, vocês devem se lembrar desse caso. O que a ANP, na época, fez foi montar uma comissão de investigação deste acidente, que, em conjunto com a Marinha do Brasil, numa mesma comissão de investigação, investigou as causas desse acidente e tem lá, publicado no site da ANP, até hoje, esse relatório. Então, todas essas bolinhas aí menores que estão aí são relatórios de investigação de acidentes conduzidos pela ANP que estão disponíveis no site da ANP para download. Então, em 2002 também tivemos um grande acidente de adernamento de uma plataforma, até que então, em 2006, o primeiro regulamento que a gente entende assim, que tem aspectos de segurança da ANP tem relação, na verdade, com a desativação de instalações no final do ciclo de vida dela. Mas já em 2007, então, temos o lançamento de um regulamento técnico de segurança operacional, né? Se chama Sistema de Gerenciamento da Segurança Operacional, e ele é aplicável naquela época, e até hoje ele está válido, para instalações marítimas de produção e perfuração. Então, só no mar ele valia. Então, toda a parte de produção onshore, refino, dutos, nada terrestres, nada disso é abarcado por esse regulamento. Mas foi um marco importante, porque a partir desta filosofia é que se criaram os demais regulamentos para outros tipos de instalação.
Diferente do que o João trouxe aqui da ANAC, né, interessante, não sei se passou desapercebido para vocês que não trabalham com regulação, mas existe um órgão internacional envolvido na gestão de segurança operacional que dá diretrizes para os órgãos reguladores de aviação civil em diversos países trabalharem. O mesmo ocorre na indústria nuclear, isso não ocorre na indústria do petróleo. Então, o que hoje existe, na verdade, é um fórum entre órgãos reguladores de segurança offshore. É o mais próximo disso que acontece e é um benchmarking. Assim, não é também um fórum, não tem a pretensão, pelo menos, de estabelecer guias ou entendimentos, diretrizes que todos têm que aplicar. Isso não ocorre. É mais uma discussão de melhores práticas regulatórias. E cada país adota livremente a sua forma de trabalhar. Então, a partir daí, né, toda a circunferência maior aí, azul, ela é um regulamento. Então, vocês podem ver que a ANP começou a trabalhar fortemente em emissão de regulamentos técnicos, com a finalidade de cobrir diversas instalações e com essa filosofia de que alguns tipos de instalações específicos mereciam regulamentos específicos de segurança operacional. Então, depois do SGSO, teve um regulamento de procedimento de como os operadores devem comunicar seus incidentes para a ANP, mas logo em seguida veio SGI, que é um sistema de gerenciamento de integridade de campos terrestres, RTDT, que é um regulamento técnico de dutos terrestres, isso aí até 2011, né, que teve esse acidente de Frade. Em seguida, mais diversos acidentes aí em sondas de perfuração marítimas. E só em 2014 tivemos um novo regulamento, que é de fraturamento hidráulico. Isso se deve, né, acho que no primeiro momento assim, da ANP, uma necessidade, né, pelos grandes acidentes que ocorreram, de ter alguma coisa. Mas o nosso corpo, né, como órgão regulador, é muito limitado, assim, nós somos muito poucos. E aí, em 2013, com um novo concurso, deu uma encorpada, e muita gente foi para a segurança. Era visto estrategicamente como uma área muito importante para a ANP, que a indústria evoluísse de forma sustentável. Então, essa retomada de regulamentos, de gaps regulatórios que existiam, começou a ser trabalhada também. Em 2014, nós tivemos um SGSO aplicável ao refino. Eu sei que tem um monte de gente aqui que trabalha na de refino. E aí tem uma superintendência específica que cuida desse regulamento, mas a elaboração desse SGSO para o refino ele foi feito com o apoio total da SSM, com a consultoria total da SSM, desde a criação. Então, teve gente da SSM trabalhando em auditorias para ver se o regulamento também era auditável. Então, todo o processo de elaboração e emissão desse regulamento para a área do refino foi baseado no SGSO do Mar, lá de 2007, 7 anos antes, e com gente da Superintendência de Segurança trabalhando. Então, foi essa que tem sido a tônica da ANP. No início, ali, muitos regulamentos para procedimentar e um mínimo para os operadores. E agora a gente está num outro momento. Né, que também pela apresentação do João, deve ter ficado claro assim, na fala dele, principalmente, na verdade, nas respostas. Alguém perguntou sobre se é aplicável a diversas indústrias, o SGSO, e o João, na resposta dele, falou: olha, nós trabalhamos desde grandes operadores até aviação agrícola. Então, um regulamento que serve tanto para atividades de grandes operadores com atividades de maior risco, para operadores que têm menos recursos, mas também estão propostos a fazer atividades de menor risco. Então, acho que esse é o grande entendimento que a gente também tem atualmente do SGSO, e a nossa visão de futuro é que o SGSO está em processo de revisão. Ele será um regulamento que vai... nós vamos juntar esse monte de regulamento que foi criado aos anos independentemente num arcabouço regulatório que atenda à complexidade das diversas instalações, porque a gente entende que um sistema único, ele fez a relação com o sistema de qualidade, ele é aplicável para toda a indústria, né? Mas aí também estou falando de upstream, né? Porque a parte do refino
de atribuição dessa área de refino especificamente. Então, essa é a visão de futuro da ANP, que o SGSO seja revisado para absorvendo a experiência, né? Não dá para também não dizer que, ao longo dos anos, esses regulamentos foram feitos já aprimorando aquela versão do SGSO que tinha. Então, é um SGSO que deve atender todas essas instalações, como sendo um coração, todas essas instalações do upstream, e que a gente pretende que a indústria ela também se engaje de uma forma da elaboração de guias e boas práticas, e é maravilhoso ver que a UBQ, por exemplo, está trabalhando com esses objetivos, né? Assim como o IBP tem trabalhado também nessa elaboração de cadernos de boas práticas. Então, isso é muito interessante de ver a indústria se unindo, discutindo as questões em prol da elaboração de manuais, guias de boas práticas. E não a ANP, que não tem experiência operacional, né? Estabelecendo essas melhores práticas, mas a indústria se mobilizando para isso. Então, esses são os desafios principais de um novo regulamento, né? Trazer essa experiência que a gente teve ao longo desses 10 anos aí de auditorias que a gente vem fazendo nos operadores do SGSO, das investigações que nós promovemos de acidente, dessas melhores práticas que foram atualizadas ao longo desse tempo todo. Eliminar diferenças conceituais. Então, desde já, Alexandrino, tenho todo o interesse de ver esse trabalho também da UBQ de conceitos, de definições, dessa busca de comparação, de que vocês levantaram, porque, embora você tenha comentado aqui que tem uma espécie de Ctrl-C, Ctrl-V dos diversos entes, a gente vê que todo mundo tenta dar a sua cara ali, no final das contas, né? Então, assim, isso acontece dentro da ANP. Isso é que a gente vai tentar eliminar. Então, você vê vários regulamentos, toda hora eles falam da mesma definição e cada pessoa que estava ali muito perto da elaboração daquele regulamento estava dando a sua cara naquela definição e não estabelecendo uma coisa única, ANP, visão sobre aquilo. Vou mostrar um exemplo sobre fatores humanos aqui daqui a pouco. Então, a gente espera que os operadores tenham um melhor entendimento da regulação também. Então, uma parte de simplificação, talvez alguns requisitos sejam tão abertos que o operador não sabe nem por onde começar, o que se espera daquilo. Existem lacunas até hoje mesmo no SGSO, atrás ele nunca tocou nessa questão de pré-operação. Por exemplo, o João falou aqui dessa parte de aviação, também tenho todo o interesse de conhecer esse plano de implementação que é exigido para novos entrantes, que ele mencionou aqui. A transferência de operação hoje também o regulamento não foi preparado para isso, e a gente tem visto muito acontecer, tanto no mar, né, o desinvestimento da Petrobras. A Petrobras detém aí mais de 90% das instalações do AIP, aí está se desfazendo de várias delas, então novos entrantes estão chegando, alguns com experiência internacional, outros sem nenhuma experiência, então são investidores, principalmente em campo terrestre. Então esse é um desafio da ANP, pegar um novo entrante e também entender a complexidade e risco da situação, para onde ele está entrando, e saber se realmente, como o João trouxe, ele precisa regular aquilo. E essa questão do engajamento que eu já disse, né, dos guias e manuais da indústria, como que a gente consegue criar um modelo regulatório em que essa promoção ela de fato seja uma coisa combinada. Passando para os regulamentos em si, primeiro eu queria dizer assim, o SGSO também lá atrás, ele não foi inventado pela ANP, nada disso, né? Na indústria de óleo e gás também não. O Alexandre trouxe exemplos de acidentes que ocorreram aí tempos atrás, e que foram fomentando essa ideia de um sistema de gestão. Só quis trazer aqui nesse slide, porque, principalmente os novos entrantes, esse slide tem sido muito bom, porque eles ficam, não, mas como que eu consigo ter um sistema de gestão? Então, assim, a própria Associação Internacional de Produtores de Óleo e Gás, IOGP, no seu reporte 510 em 2014, ela trouxe esses 10 elementos aí, né, que tem lá os elementos do CCPS, que eu imagino que o Glitz vai falar na parte da tarde hoje também. Então, assim, essa ideia de sistema de gestão de segurança de processo ela já existe há décadas,
E, na verdade, a ANP fez foi o que dá para fazer para o óleo e gás, o que tem sido praticado naquela época, lá em 2007, né, com a ajuda de consultorias e tudo mais. Então, aí foi só para estabelecer uma correlação e de que o próprio regulamento ele tem essa cara de PDCA, de um ciclo de qualidade também. Eu acho que alguém fez uma pergunta para o João, né? Assim, tem algum pilar, algum elemento de aprender com experiência? Então, aqui no SGSO temos claramente essa questão da investigação de incidente, que o operador é obrigado a fazer essa investigação de incidente para melhorar seu próprio sistema de gestão, entender os seus problemas. Existe uma prática específica de melhoria contínua também. E as próprias auditorias internas que eles são obrigados a fazer também periodicamente. Então, são práticas aí que estão na parte aí, vamos dizer assim, do A, né, do ACT, para melhorar continuamente o sistema de gestão implementado no operador. Então, esses são os regulamentos que foram criados, né, ao longo dos anos. Eles vê que eles divergem em número de práticas, porque o regulamento é de gestão, então são práticas de gestão, né, que o CCPS chama de elementos, o IOGP também, a gente chama de prática de gestão. Você vê que eles variam em números de práticas, isso é interessante observar, dependendo da instalação. Alguns casos é porque simplesmente quem estava fazendo o regulamento, o time, né, os que estavam fazendo o regulamento, entendeu que era melhor agregar os elementos de outra forma e tudo mais, mas eles têm, na verdade, falam sobre a mesma coisa. Então, o novo SGSO tem esse caráter também de, olha, nós estamos falando da mesma coisa, a organização é essa, a nossa forma de comunicar é essa, é isso aqui que precisa ser feito. A questão de dutos terrestres, aí, o que está mais à esquerda, né, que tem menos práticas também, essa forma de organizar. Ele também contempla todos os elementos lá do SGSO, mas ele é muito prescritivo, essa parte de dutos, né? Então, isso é interessante também de ver. Não é uma questão de diretrizes, como o João falou aqui do SGSO da ANAI. O nosso SGSO é sim mais o que fazer e não como, mas o RTDT ele tem muitos quesitos prescritivos, assim como o campos terrestres também tem. E esse é um desafio. Assim, é necessário falar tudo isso para o operador? A gente tem refletido bastante sobre esse ponto. Então, o SGSO tem esses 17 elementos. Ali estava muito pequeno, tentei colocar aí de forma mais clara, né? A estrutura do SGSO ela foi pensada assim, para primeiro pensar em pessoas, ali até a prática 5, né? Liderança, pessoas, alta gestão. Da prática ali de 6 a 9, essa questão da melhoria contínua. E a prática 11 em diante, as questões críticas mais de tecnologia e a planta em si, de processo. Né? Essa é a forma que está estruturado o SGSO. E aí, vou passar aqui o SGSO de 2007, o SGSO de refino de 2014 e o SGIP, que é aplicado a poços de petróleo, ele é de 2016, mais recente regulamento de segurança nosso lá. E vocês vão ver a diferença disso tudo que eu estava falando, de como se comunicar, né? Então, olha só, entre o SGSO e o refino, 7 anos depois. A única coisa que mudou, praticamente, foi a exclusão de uma prática que se chamava Projeto, Construção, Instalação e Desativação. Isso é interessante. Hoje em dia, do ponto de vista regulatório, lá na Superintendência onde eu trabalho, a gente entende que assim, a gente não vê motivos para exclusão desse tipo de prática no regulamento do refino, nenhum. Então, uma sugestão que a gente tem para eles lá que assim, olha, para a gente não faz sentido que isso... É porque eles têm uma cultura, a forma de organizar a superintendência, de que eles têm uma atividade autorizativa e já olham um projeto nessa fase. Então foi um entendimento da época. Mas mesmo assim, né, a experiência de auditorias que a gente tem na SSM das outros tipos de instalação mostra que essa prática ela volta a aparecer N vezes durante o ciclo de vida da operação. Ela é causa de vários acidentes também. Então, assim, a revisita, né, essa ideia de que uma vez o projeto acabou, construiu a planta, agora iniciou a operação, de que foi tudo feito de forma correta, linda, maravilhosa, ela é questionável. E aí, para o SGIP, vocês vão ver que aí mudou um pouco mais, mas parece que mudou, mas não é uma forma de comunicação também. Então, assim, a prática 3, que era qualificação, desempenho de pessoas,
Treinamento virou gestão de competências, um termo mais atual. E fala realmente da pessoa ter competência para executar as suas tarefas de forma segura. Vai, de fato, um pouco além de simplesmente a gente falar só sobre treinar, e como se treinamento fosse resolver tudo. A questão de ambiente de trabalho e fatores humanos, né? Fatores humanos já envolve essa questão do relacionamento com o ambiente de trabalho, então não preciso explicitar isso. Tem uma questão ali de empresas contratadas, antes era só contratadas, porque na parte de poço e de sondas, essa questão de chamar de... Se você falar contratada, na verdade você não sabe se você está falando da empresa que opera ou se você está falando da empresa de serviço, então foi só para deixar isso claro. Também a prática 10 ali, eles chamaram de etapas do ciclo de vida do poço, para deixar claro que assim, olha, nosso regulamento ele não vale só para a parte operacional. Nós estamos falando do projeto, mas ele inserido em todas as etapas do ciclo de vida do poço. Então, o projeto virou uma subseção do capítulo etapas do ciclo de vida. O elementos críticos, você vê que virou elementos críticos de poço, lá, integridade de poço, que é muito específico a poço. Identificação e análise de riscos virou análise de riscos, que também, em termos mais corretos, é identificação de perigos e análise de risco. Então, mas a análise de risco já envolve uma pré-identificação de perigos, então deixa eu só isso. Integridade mecânica virou do poço, grandes emergências virou para emergências específicas do controle de poço, procedimentos operacionais colocou procedimentos, isso é interessante, porque o CCPS define bem o que são procedimentos operacionais. Para o CCPS, por exemplo, um procedimento de manutenção não é um procedimento operacional. O procedimento operacional é um procedimento que é para partir, operar e parar uma instalação. Então, a tirada desses operacionais é questionável também. Gerenciamento virou gestão de mudanças, eu acho que é um quesito mais ortográfico do que outra coisa. E a prática de trabalho seguro para poço, foi entendido que isso perdia um pouco o sentido e aproveitaram para falar um pouco de preservação ambiental. Então, assim, isso foi no nível da estrutura, né, das práticas. Agora, descendo um pouco dentro de uma prática, não vou falar de todas, mas como o evento aqui tinha um mote também da questão dos fatores humanos, queria apresentar, também não pretendo ficar lendo os objetivos, a apresentação vai ficar, o regulamento está lá para ser lido, é tranquilo, é simples. Mas essas são as diretrizes que foram colocadas como fatores humanos, quero ressaltar aqui, só que assim, a ANP lá em 2007... ela entendia que esse era um tema importante, muito embora não tivesse a experiência para colocar diretrizes tão claras sobre o que esperar do operador. E colocou esperando que os próprios operadores fossem desenvolver alguma coisa nesse sentido. Mas a gente vê que até hoje a discussão, que bom que ela está à tona, né? A gente está podendo falar de fatores humanos aqui, é nítido para a gente que o interesse sobre fatores humanos é muito alto atualmente. Então, isso é excelente porque vai nos ajudar também a melhorar a prática de gestão nesse novo regulamento. O refino, olha que interessante, a gente ainda não tinha essa experiência, 7 anos depois a gente ainda não tinha essa experiência de como que a gente torna essa prática uma prática auditável e dizer para o operador que a gente espera dele. Então, na verdade, ele encurtou, ele deixou mais geral ainda do que o SGSO para mar. Mas o interessante da inovação é que ele trouxe uma definição do que é fator humano. Então, ele trouxe uma definição lá, falando de comportamento e como as características do meio ambiente e organizacionais influenciam o comportamento humano. E o mais recente, dentro da Superintendência de Segurança, que é o de Poços, ele já veio mais... Olha, a gente entende um pouco mais agora a ANP sobre o que esperar de fatores humanos e deu diretrizes um pouco mais claras sobre o que esperar da implementação de uma prática nesse quesito. Mas aí não trouxe a definição do que estava lá no refino, trouxe uma definição que o pessoal escolheu lá para Poço, que estudou bastante isso também. Então, assim, é preciso que a ANP também, isso está no nosso radar, que a gente tenha aí um glossário de entendimento único sobre as terminologias de segurança operacional. Não que exista um erro em qualquer definição, né, mas é isso, é que cada pessoa que está estudando e
e escolhe a melhor definição aplicável àquele tipo de instalação, mas é possível ter uma coisa única, com certeza. Então, os desafios para o regulador a respeito... Também trouxe aqui como exemplo o fator humano, mas pode estender para o restante das práticas, é que a gente tenha um regulamento em que essas práticas elas sejam auditáveis. Auditáveis pela ANP? Não, auditáveis pelo operador. Né? É importante que o operador tenha essa ciência e essa condição de avaliar o seu sistema de gestão. Eu estou bem, eu estou mal, como eu posso melhorar, eu sei o que fazer. Eu tenho uma metodologia para fazer isso. Né? Em fatores humanos a gente vê muito isso. A gente vê grupos de trabalho em alguns operadores sabendo por onde começar, alguma coisinha mais menor, assim, mas é importante começar. Mas a gente vê outros completamente assim, não sei fazer. Então, assim, nós tivemos, isso é importante dizer, né, a ANP também, para chegar nesse ponto do SGIP, vem estudando fatores humanos não só in-house, né, tendo acesso a normas, padrões, e lendo a literatura, acompanhando seminários, mas também investindo na capacitação. Né? Nós temos 2 servidores, um já voltou, que é o superintendente atualmente da Segurança Operacional, que é o Rafael Moura, que é doutor na Universidade de Liverpool, nesse tema de fatores humanos, e temos a Caroline Moraes, que está terminando dela doutorado em fatores humanos em 2020. Então, assim, a gente investiu pesado, que entende que essa prática ela precisa ser melhor desenvolvida no Brasil. Então, aí tem uns exemplos de como deixar já, né, isso tudo trabalhado aí também, já do que o Rafael Moura trouxe. Né? O Rafael Moura tem feito slides com essas perguntinhas, eu roubei dele para trazer para vocês. Não vou me meter em... Não sou especialista em fatores humanos, não tenho essa pretensão. Mas então estou trazendo aqui perguntas que, para a gente, como a gente vai falar de tarefas críticas, se concentrar naquilo que é importante, naquilo que são processos suscetíveis, de fato, do comportamento humano. Nem todas as coisas que acontecem na operação são suscetíveis, e mesmo que haja um erro humano, isso é tolerável completamente. Então, a gente fala de fatores humanos, a gente não precisa entender que é um bicho de 7 cabeças completamente. A gente precisa entender onde esse ramo ele deve ser aplicado. Por a gente regular, né? Para os operadores também, assim, né? A gente tem visto, a ANP está investindo nos seus servidores em melhorar a capacitação e fazer. Assim, é importante que os operadores também tenham esse engajamento para acompanhar, né? Assim, o que a gente não gostaria da ANP era a gente, como regulador, ser pessoas que vão puxando, pessoas que vêm acompanhando esse desenvolvimento de práticas de gestão de segurança. As nossas abordagens, eu trouxe aqui alguns exemplos, porque também, assim, às vezes as pessoas pensam que tem um regulamento e faz auditoria, a fiscalização. E não é isso, né? Assim, a gente trabalha no nível de supervisão da indústria. Então, a auditoria é uma parte disso. A gente praticamente toda semana está em loco de alguma instalação do IP, fazendo fiscalização. Então, a gente tem um nível bom de presença em campo, com pessoas bastante experientes, com a ajuda de empresas contratadas, especialistas também. Mas a gente também tem diversas outras ações que influenciam a cultura de segurança dos operadores, que influenciam o comportamento dos operadores em relação ao desenvolvimento do sistema de gestão de segurança operacional, quais sejam, eles estão listados. Né? Então, a gente acompanha a comunicação dos incidentes e se eles estão investigando corretamente, adequadamente seus incidentes. Isso tudo remotamente, a gente não precisa estar no campo lá para saber se eles estão fazendo essa prática de forma adequada, de acordo com a complexidade do risco. Essa parte de aprendizado e disseminação do conhecimento, né? Então a ANP também anualmente tem seus workshops. O desse ano está disponível no YouTube. Se vocês forem lá e digitarem Workshop Soma ANP no YouTube, vocês vão poder ver a visão da ANP mais detalhada do que eu estou falando aqui sobre gestão de segurança a bordo das instalações.
A gente é membro do fórum que eu já comentei, do IRF, do Fórum de Reguladores. Então, são as principais ações, além de auditorias, que a gente faz, né? Também as pessoas têm curiosidade de como é uma auditoria e o que a ANP se preocupa, né? Então, eu quis trazer aqui um mote. O meu tempo está esgotado, faltam acho que uns 3 slides, então rapidinho eu passo. Desculpa por isso. Só para trazer a ideia de que a gente está preocupado com os cenários de grande risco. Então, assim, a gente está preocupado se as barreiras estão íntegras, implementadas, conhecidas, gerenciadas, e da onde a gente tira esses grandes cenários de risco e dessas barreiras, dos estudos de risco daquela instalação propriamente dita. Aqui tem resultados de auditoria que vê que assim, os nossos resultados de auditoria estão acumulados em desvios de prática de gestão dos operadores, mais naquela área que eu falei de tecnologia, e menos na questão ali de humana, que são os primeiros capítulos. Mas isso também não quer dizer que essa foto seja verdadeira, porque os nossos auditores são engenheiros muito técnicos, como eu disse, com conhecimento limitado a respeito de fatores humanos também, a prática, o fato dela não ser tão auditável. Então, isso influencia. A gente não tem um diagnóstico ali muito claro se, de fato, não existe problema em fatores humanos. Porque o tema está aqui, né? Mas se não tem desvio, então parece que é incompatível, mas não, é a nossa forma de atuar também, né? As tendências, eu trouxe alguns indicadores que se olhar num tempo de décadas para a indústria de óleo e gás, obviamente vai ver coisas que o Alexandre trouxe, o João trouxe para a aviação, que são a redução de incidentes com a adoção de sistemas de gestão. Mas o órgão regulador, ele é sempre... Uma vez eu ouvi isso de um diretor do órgão regulador de segurança do Reino Unido, do HSE. Ele falou, nós somos sempre miseráveis. Ele está sempre pedindo. Então, assim, então nunca está satisfeito. Então, assim, os índices, principalmente, né, vocês devem ter notado recentemente pelas notícias, vocês devem ter essa percepção, eles não estão bons, né, na indústria de óleo e gás. Eles não estão bons. Somente na área offshore, você vê o número absoluto de volume de óleo vazado em 2019 em relação aos demais anos, né? Então, tivemos casos importantes aí em que o óleo tocou a costa, situações complicadíssimas, que é um grande desafio. E nós, como estratégia de fiscalização, estamos nos adaptando para entregar um 2020, junto com a indústria, um cenário muito melhor do que esse que foi 2019. Esses indicadores vou passar rapidamente, porque vocês encontram todos eles no site da ANP. Está tudo lá explicado. Chega aqui, eu trouxe também o nível de comunicação de incidentes que a gente recebe da indústria. Aí eu trouxe por último aqui, desses incidentes comunicados, aqueles que a gente também recebe o relatório de investigação do operador, quais são as principais causas que eles encontram dos seus acidentes. E aí eu trouxe eu ia trazer o top 5, mas aí como o tema fator humano estava em voga, eu trouxe o top 7, para incluir o fator humano, que ele é o 7º aí do topo da lista. Mas você vê ali, aquilo que a gente falou de projeto, como a segunda causa, integridade é maior, e a segunda, o projeto. E aí aquela questão do refino que a gente estava falando lá, por exemplo, de projeto, é algo a ser repensado. Se os próprios aí é um resultado dos operadores, tá? Então, os próprios operadores veem problema nisso nos relatórios de investigação que entregam para a ANP. Era isso. Muito obrigado pela atenção. Mais uma vez, obrigado pelo convite. Adorei. Estou adorando. Valeu.